Olá, boa noite. Quarta-feira, 8 de abril. Venha com a gente e acompanhe os destaques de hoje do segunda edição. Profissionais em risco. Morte de técnica de enfermagem por Covid-19 acende alerta entre trabalhadores da saúde. E se a minha esposa tivesse mais cuidado, ela estaria aqui do meu lado ainda. Notícia falsa leva centenas de pessoas para a fila na zona sul de Porto Alegre. Saiba a promessa que levou a população a se aglomerar em busca de ajuda. Um símbolo da Serra convertido em álcool gel. Entenda como 50 mil litros de vinho vão ser utilizados no combate ao coronavírus. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Olha só, o estado registrou a morte da primeira profissional de saúde por causa do novo coronavírus. O marido da técnica de enfermagem, que tinha asma, fez um desabafo em vídeo. Agora, as entidades ligadas aos profissionais da saúde cobram o afastamento de colaboradores que estão no grupo de risco. Mara Rúbia Silva Cáceres, de 44 anos, era técnica de enfermagem, tinha histórico de doença respiratória e trabalhava no Grupo Hospitalar Conceição há mais de uma década. Não é brincadeira o que está acontecendo. E orem por aqueles profissionais, os técnicos de enfermagem, os médicos, o pessoal da limpeza. Mara atuava na triagem, na linha de frente dos atendimentos, e começou a se sentir mal no final de março. Ela foi atendida no próprio Hospital Conceição e foi encaminhada para repouso em casa. Na madrugada do dia 31, a enfermeira deu entrada na UTI e permaneceu lá por uma semana. E se a minha esposa tivesse mais cuidado, ela estaria aqui do meu lado ainda. As entidades ligadas aos profissionais da área da saúde querem um afastamento dos colaboradores que se enquadram no grupo de risco da Covid-19. Elas chegaram a tentar uma liminar na justiça, mas não foram atendidas. Os representantes têm um encontro marcado com o GHC na próxima segunda-feira para negociar um acordo. Nós vamos continuar insistindo que eles têm que ser afastados, porque a diretoria do GHC se prontificou perante o Tribunal do Trabalho apenas a remanejar, a realocar essas pessoas dos setores que eles consideram de linha de frente. Só que o hospital, por dentro dele, todas as equipes interagem. O Grupo Hospitalar Conceição afirma que Mara recebeu atendimento conforme orientação do Ministério da Saúde. A assessoria de imprensa não esclareceu o motivo para a enfermeira trabalhar na triagem, mesmo com problemas respiratórios. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul pediu ações mais efetivas no combate à doença para profissionais da área da saúde. O governador Eduardo Leite também se manifestou. O nosso abraço nesse momento de tristeza e reforçando o nosso agradecimento aos profissionais de saúde que se expõem aos riscos. Os colegas de Mara homenagearam a enfermeira com uma salva de palmas nos corredores do hospital. Sem dúvida nenhuma, é uma imagem que emociona. Os ex-colegas, uma salva de palmas, uma forma de homenagem, e nós não podemos ser hipócritas neste momento. Nós, da imprensa, inclusive, que pedimos para que o público de risco não saia às ruas, é claro que temos que pedir. Esse público, que é considerado de alto risco, não pode estar exposto, não pode estar atendendo na linha de frente. Ora, isso é uma coisa lógica. Agora, por que as autoridades deixaram isso acontecer ou estão deixando que isso aconteça, é uma coisa a ser averiguada. Agora, no mínimo, causa uma preocupação. Afinal de contas, parece que não estamos ainda no ápice e o que pode acontecer daqui para frente, né? Olha, com o caso da Mara e um outro em Porto Alegre, hoje o Rio Grande do Sul chegou a 10 mortes pela Covid-19. O 6º óbito de paciente de Porto Alegre foi divulgado durante esta tarde. Um homem de 81 anos que estava internado desde 20 de março na UTI do Hospital de Clínicas. Ele sentiu os primeiros sintomas no dia 18. A vítima havia retornado de uma viagem à Espanha com escala na Itália. Ele tinha outras doenças crônicas, o que a gente sabe que
agrava bastante o quadro por contaminação por causa do coronavírus. Realmente lamentável essa informação, mais uma morte registrada aqui no Rio Grande do Sul. Agora vamos atualizar os números no mapa do coronavírus aqui no estado. Os últimos números disponibilizados apontam que Porto Alegre é o município com maior índice de contaminados, 279, 8 casos a mais que ontem, seguido aí de Caxias do Sul, teve um caso a mais registrado no último dia, está com 32, Bagé vem em terceiro lugar com 27, Novo Hamburgo segue ali com 23, teve novos casos nas últimas 24 horas, depois Passo Fundo com 15, São Leopoldo com 14. O que eu quero chamar a atenção em relação aos números é a diferença que acontece aqui, ó, em cima, quantidade de municípios atingidos. Na última segunda-feira, portanto, 48 horas antes, nós tínhamos um número de 67 municípios atingidos no Rio Grande do Sul. Hoje temos 74. Pelo mapa, a gente acompanha que são todas as regiões. Uma área na região noroeste ainda não foi atingida, mas dá a entender que realmente, infelizmente, é uma questão de tempo de atingir a todos os lugares do Rio Grande do Sul, infelizmente, e daí a necessidade de se combater o avanço do coronavírus. Os números falam por si, é preciso ainda muita precaução. E olha, ídolos do futebol se unem para fazer o bem. O resultado foi um caminhão de solidariedade. O ex-jogador Dunga liderou uma campanha de arrecadação de alimentos para a população necessitada. Ele chamou outros ídolos como Tinga e D'Alessandro. Eles entregaram mais de 10 toneladas, isso mesmo, 10 toneladas de comida. Essa comida que é destinada a entidades carentes no bairro Restinga, no extremo sul, e eles prometem seguir com a ação. A gente sabe que é um bairro que necessita muito. E por falar em Restinga, teve aglomeração hoje cedo. Infelizmente, é que os moradores receberam a informação de que cestas básicas iriam ser entregues dentro da escola Estado Maior da Restinga, uma escola de samba. Uma fila quilométrica, veja nas imagens, começou a se formar ainda de manhã cedo. O problema é que não tinha alimento algum para ser doado hoje. O que se viu foi uma grande concentração de gente e um alto risco em tempos de pandemia. Tudo aquilo que a gente pede que não aconteça. A escola de samba esclareceu que recebeu realmente uma doação da Central Única de Favelas, mas que tudo foi distribuído ainda na segunda-feira. Ou seja, já saiu, todo o estoque já saiu. A escola de samba informou que as próximas doações serão entregues nas casas de quem mais precisa. Isso vai evitar, logicamente, as aglomerações. A chamada fake news, infelizmente, né? Notícia falsa. Agora, quem vive do campo tem duas preocupações atualmente: coronavírus e a estiagem. É o que nos traz a Alessandra Bergman no Momento Agro de hoje. Oi, Glauco. Os reflexos do isolamento já impactam no bolso do consumidor. Numa pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul esta semana, foi revelado que a cenoura, o repolho e o alface tiveram um aumento entre 11% e 23% durante o mês de março. Uma situação atípica, muitas pessoas estocaram a comida no início do mês e agora a lei da oferta e da procura. Começou a faltar no final do mês, aumentou o valor. Outros produtos como carne e também como cogumelos e também flores tiveram uma procura bem menor. Este último setor, por sinal, o de flores, está praticamente quebrado. Por quê? Não acontecem casamentos, não acontecem eventos, não se vendem flores. Mas o grande problema do produtor rural gaúcho, principalmente dos pequenos produtores, é nem tanto em enfrentar o coronavírus, e sim em enfrentar as consequências e os resultados causados por essa forte estiagem que afeta o Rio Grande do Sul. Algumas lavouras já perderam muito mais, 50%, principalmente as lavouras de soja. As de milho já haviam perdido 25% da produção, e isso é muito complicado. Já são 255 municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul. Bom, reflexos que não ficam só
lá entre os agricultores. O agricultor não tendo dinheiro, não circula o dinheiro dentro do comércio da pequena cidade, e aí, infelizmente, né, Glauco, temos um grande problema. É o que temos para hoje. Obrigado, Alessandra. Agora, notícia boa envolvendo o coronavírus. Máscaras de acrílico que protegem o rosto dos policiais já estão sendo usadas pela Brigada Militar em Porto Alegre. Os equipamentos foram doados pelo Instituto Cultural Floresta. Todos os policiais do Comando de Policiamento da capital estão trabalhando com a proteção. O comando da corporação garante que até o fim da semana, os demais policiais do estado que atuam nas ruas vão receber as máscaras. Para que eles possam usar o equipamento, o uniforme precisou ser adaptado. O boné foi substituído por uma boina. A Brigada Militar recebeu 7.000 dos 8.100 escudos faciais doados. Também foram entregues 55.000 pares de luvas descartáveis, 17.000 máscaras descartáveis e 1.500 litros de álcool gel. Uma excelente notícia, afinal de contas, solidariedade também faz parte no combate ao coronavírus. O Instituto Cultural Floresta promete fazer novas doações, a gente já sabe disso, já foi anunciado, mas para isso há necessidade de participação, de doação por parte dos empresários. Infelizmente, a gente sabe que o governo não pode fazer tudo e não deve fazer tudo, porque os empresários também têm que dar a sua participação e eles estão dando. Este foi um belo exemplo que vai proteger os nossos policiais, bravos policiais, que também são da linha de frente no combate ao coronavírus. Olha só, a pesquisa como ferramenta no combate à Covid-19. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre está selecionando voluntários da capital para uma pesquisa sobre o coronavírus. A iniciativa faz parte de um estudo nacional e vai analisar a imunidade de pessoas que já realizaram testes rápidos para a Covid-19. Para participar de forma voluntária, é necessário já ter realizado o teste que utiliza amostras de secreção nasal ou da garganta, independentemente do resultado positivo ou negativo para a infecção. Essa nova coleta será realizada a domicílio, mas hoje amostras foram coletadas em frente à Universidade Federal de Ciências da Saúde em sistema de drive-thru. Nós estamos todos engajados, todas as universidades públicas. Esse estudo faz parte da Universidade de Pelotas, em parceria com as outras universidades públicas federais do estado, como a Universidade Federal de Ciências da Saúde. E nós estamos aceitando doações de EPIs, que no momento é o nosso a nossa maior deficiência. Para participar da pesquisa, é preciso entrar em contato através do e-mail covidestudo@gmail.com, informando nome, idade, telefone e endereço, além da data em que foi realizado o teste e qual foi o resultado obtido. É importante. Como é importante a pesquisa neste momento? Se você estiver interessado, fique de olho, entre lá no e-mail covidestudo@gmail.com. Estou falando como se lê, covidestudo@gmail.com. Forneça os seus dados, manifeste lá o seu interesse de participar desta pesquisa. Olha, no Noroeste, o dia foi de protesto pela reabertura do comércio. Essa mobilização percorreu as ruas centrais de Três Passos. A carreata seguiu até a prefeitura do município. O movimento foi organizado pelas redes sociais por empresários que pedem que o Poder Executivo abra essas instituições, esses estabelecimentos comerciais. Um documento foi entregue trazendo essa reivindicação. Entre as reivindicações está a isenção do pagamento da primeira parcela do IPTU, isenção também da cobrança do ISS-QN por 90 dias e isenção da taxa de alvará e a possibilidade do comércio atender de forma organizada, seguindo as normas sanitárias e atendendo um cliente por vez. O Cindy Lojas integrou essa mobilização. Segundo a entidade, ela serve porque quer considerar que o tardio decreto do município, que foi publicado no dia 13 de abril, enquanto que a publicação do decreto estadual foi publicada dia 1º de abril.
Ou seja, há uma discrepância. Nesse meio tempo, empresas da cidade teriam recebido notificações de descumprimento das medidas. A prefeitura esclarece que foram apenas notificações e não foram aplicadas multas. Portanto, há uma divergência, há um interesse de abrir o comércio. Mas olha só, a gente entende quem quer voltar à normalidade, mas medidas de distanciamento social já estão mostrando o resultado. Não sou eu que estou falando, não. Quer ver? Aqui em Porto Alegre, ficar em casa já teria evitado 2.000 internações hospitalares. Olha o número, 2.000 internações hospitalares. Isso é matemático, é constatação. Veja aí. Antes do decreto que restringe a circulação de pessoas na capital, o número de infectados levou 6 dias para dobrar. Após a medida, esse mesmo crescimento levou 8 dias. É o que aponta recente estudo deste professor do Departamento de Matemática da URGS. Se a doença não tivesse nenhuma barreira para se espalhar, ele poderia ter potencial para pegar esse número de 48 mil casos, sendo faixa de 2.400 deles graves. De acordo com a pesquisa, são estimados 48 mil casos da doença em Porto Alegre, 2.400 com necessidade de internação em leitos hospitalares, o que representa metade da capacidade da capital. A cidade possui 4.700 leitos SUS, contando UTI e enfermaria. Entre as determinações, o decreto proíbe o funcionamento de comércios não essenciais. Os que podem abrir precisam adotar medidas de segurança. A gente está tentando manter o povo, na medida do possível, está respeitando, a gente está na conversa, assim, a gente vai levando, mas está indo, devagar vai indo, o pessoal vai se conscientizando. O professor alerta, qualquer descuido neste momento pode resultar em novo crescimento de casos da doença. Se todo mundo voltar ao transporte público, que a gente sabe que não é, que é um vetor muito grande de transmissão por causa da lotação e tudo mais, eu acredito que a curva volta desse realmente. Olha, aqui vale lembrar a palavra do governador Eduardo Leite, que se manifestou hoje através das redes sociais, aliás, como tem feito, já que não é possível entrevista coletiva presencial. E ele foi perguntado, afinal de contas, a previsão de ápice do pico, se for mesmo junho ou até, de repente, julho, o comércio vai ficar fechado neste período? Porque, afinal de contas, aí seria realmente uma lacuna muito grande, sem funcionamento, sem a roda girar, como a gente chama. O governador respondeu que não trabalha com esta hipótese, mas que segue o que for recomendado pelas autoridades de saúde. Por quê? Não estamos lidando apenas com a matemática, é claro que ela dá indícios do que está acontecendo, como a gente viu na reportagem anterior, mas ela vai determinar apenas o rumo a ser seguido. As autoridades de saúde, se determinarem isolamento, o governo vai pedir isolamento e vai determinar que as instituições fiquem fechadas. Mas, por enquanto, a ideia que se tem é de que em junho possa continuar a roda a girar. Fica mais do que uma expectativa, um desejo por aqui. Olha, daqui a pouco a gente volta para mostrar que até o vinho vai colaborar no combate ao coronavírus. Mas como isso vai acontecer? Essa notícia vem lá da Serra Gaúcha. A gente já volta. Voltamos com a segunda edição. Você deve ter sentido um pouquinho mais de frio hoje, né? Não foi impressão, porque tá mais frio. Pela primeira vez no ano, a temperatura baixou de 0 no estado. Em Soledade, o amanhecer teve termômetro marcando 6 graus negativos. Geada foi registrada também, 0,6, desculpa. A geada foi registrada também em cidades do Planalto, Serra e Vale do Rio Pardo. Em Caxias do Sul, onde registramos essas imagens, fez 4,6 graus. Em Porto Alegre, tivemos a menor marca de 2020, com registro de 11,7 graus. Nas próximas horas, o tempo segue seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Amanhã há novamente risco de formação de geada e a previsão de mínima no noroeste é de 5 graus. Em Porto Alegre, a máxima chega a 21 graus. Então não é 6, é 0,6, tá bom?
E olha só, e é lá da fria Serra Gaúcha que vem uma notícia que aquece o coração. Quase 50 mil litros de vinho que seriam jogados fora vão ganhar um novo destino. A bebida será transformada em álcool 70% e doada a unidades públicas de saúde. O produto estava armazenado havia mais de 15 anos nesses tonéis da Escola de Enologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Produzido em 2004, o vinho se tornou impróprio para consumo desde 2016. Em no máximo 2 semanas, a bebida vai virar cerca de 7 mil litros de álcool. A gente entendeu como uma boa oportunidade de ajudar a rede de saúde do município de Bento e outros municípios vizinhos. Foi um destino muito nobre para esse material, né? A gente entende que está sendo muito bem aproveitado, né? O vinho estava parado por causa de um processo judicial. Foi liberado para a destilação nesta vinícola que fica no Vale dos Vinhedos. Foram necessárias 4 viagens para transportar toda a carga. Aqui a bebida vai passar por uma separação. Será aquecida na temperatura adequada até a água se separar do etanol. O álcool entra em vapor, passa numa coluna de resfriamento e o vapor é condensado e transformado em líquido novamente. Depois da destilação, o álcool ainda é diluído em água para chegar aos 70%. Aí sim, ele fica ideal para a higienização, principalmente de ambientes com grande circulação de pessoas. Por isso, toda a produção será doada para as unidades públicas de saúde de Bento Gonçalves e também de outros municípios da região. Para nós, foi um alívio, a gente começou a respirar, porque a compra de 4 meses, ela praticamente se esgotou em 15, 20 dias, e a dificuldade para a compra. Tendo dinheiro, porém, não tendo mercadoria disponível. A ação despertou o interesse de outras vinícolas que também querem ajudar neste momento. Algumas fábricas já entraram em contato com autoridades de saúde para produzir mais álcool a partir do vinho. E a gente se despede compartilhando com você o isolamento. Isso mesmo, é que muitos gaúchos espalhados pelo mundo, mas isolados por causa do coronavírus, usaram a dança para retratar suas rotinas. Itália, Portugal, Espanha ou região metropolitana, o mesmo ritmo. Fique em casa. Até amanhã.